havia se fechado. E o interessante é que a Bíblia diz que quando ela ovulava e podia procriar, ela era estéril. No esplendor da sua juventude, era uma mulher lindíssima. Não podia procriar. O problema não estava no Abrão, o problema estava na Sara. Mas agora a Sara já era uma mulher quase que octogenária, útero atrofiado, fechado, velha, enrugada. E a promessa de Deus se cumpre quando o Abraão acorda com a virilidade a 100%. E eu fico imaginando a euforia do Abraão. Abraão diz: é hoje. Evidentemente que ele vai para a festa com a Sara. A Sara olha para ele e diz: ô filho, o negócio é o seguinte, eu já passei dessa fase. Eu estou noutra. Faz o seguinte, pega a minha serva, ela é jovem, ela é bonita, vai lá. Vocês acham que ele pensou duas vezes para topar a oferta da esposa? Ele foi no ato. Deitou-se com ela, carimbou a história com a notícia de que Agar, essa moça, ficou grávida. Porém, aquilo que Deus faz não é momentâneo, nem extemporâneo. O que Deus faz é permanente. E Abraão continuou viril. E a bênção de Deus é tão grande na vida do Abraão, que depois que Sara morre, ele se casa novamente. Doze anos depois, Sara está grávida. Os meninos crescem, com a diferença de idade grande. Um é pichotinho, o outro é adolescente. E eles começam a se rilhar entre eles. E a Sara, vendo a briga dos meninos, resolveu se meter na briga. E cá para nós, não se meta em briga de criança. Eles se resolvem. Quando pai e mãe se metem em briga de criança, famílias se separam. Dores acabam se arrastando por tempo, com bocas caladas, com gente que não se fala, por causa de briga de criança. E não foi diferente dessa vez. E a Sara ficou bicuda e diz: eu quero essa sirigaita fora daqui, fora do arraial. Ela e o menino desapareça daqui. E diz a Bíblia que ela falou isso para o Abraão, e o Abraão se entristeceu. Mas aí aparece o anjo para ele e diz: ô Abraão, fica triste com a sua esposa não, cara, e faz o que ela está mandando. Porque o menino que nasceu dela, eu tenho propósito com ele também. Então, ele conversa de novo com a Sara e resolve. Dá para Agar um cantil com água, provavelmente uma broa, caminha com eles até um determinado lugar, dispensa Agar e o menino chamado Ismael em pleno deserto de Padã Arã e volta para casa. Ela caminha, não bebe água e oferece água para o filho, como toda mãe, tira de si para dar.
Mas chega um momento em que os lábios racham, os pés incham, a falta de água é evidente. A desidratação, os órgãos vão à falência, e o ato seguinte é a morte. É inevitável. E ela, naquele desespero, não tem mais água, não tem mais comida, não tem direção, não tem para onde ir. Coloca o menino a uns 60, 70 metros à distância de um tiro, deixa lá o menino e diz: não quer nem ver. O menino começa a chorar, e ela também chora, e o choro daqueles dois ecoa pelo deserto inteiro. Mas aquele choro não é ouvido só pelos coiotes e pelas cascavéis daquele deserto. Aquele choro chega ao trono de Deus. E Deus envia o seu anjo e diz: por que você está assim, mulher? O que está acontecendo? Deus ouviu o choro do menino. Agora levanta-te. Ali está a água. Dá água para o teu filho. E ela, levantando os olhos, vê um poço. Pega a água daquele poço, dá para o seu filho, e eles habitam o deserto, e o cara fica valente de guerra, e aí vem toda a descendência do povo árabe, ou a origem do povo árabe. Em Ismael, temos a origem dos árabes. Em Isaac nós temos a origem dos judeus. Eles são filhos do mesmo pai, de mães diferentes, e até hoje não se dão, por causa da briga de criança que mãe se meteu. É brincadeira. Evidentemente que eles não brigam por causa disso, mas até hoje eles brigam porque desejam, porque disputam essa coisa de ser chamado filho da promessa. Pois bem, essa história é singela, bonita. E eu não vou falar sobre as nações e nem sobre a vida desses povos, mas eu gostaria de destacar 3 fatos importantes nessa história que eu contei aqui. Imaginando, no começo eu disse, eu não sei quantos aqui já passaram, ou se é que alguém já passou com um problema da magnitude daquele vivido por Agar. Mas, irmãos, eu faço essa pergunta de novo agora, depois do texto lido. A pergunta que eu faço é: quantas vezes você passou por uma situação desesperadora e que você não viu saída? Quantas vezes você já esteve em situação conflitante, nevrálgica, dolorida, sensível? Quantas vezes você já se viu abandonado por alguém que você jamais podia imaginar que fosse te abandonar? Porque eu fico pensando os traumas e os bloqueios dessa pobre moça chamada Agar. Ela não podia imaginar que Abraão, o pai do seu filho, um homem abastado, rico, fazendeiro, riquíssimo, lhe dispensasse em pleno deserto com uma broa, um pedaço de pão e um cantil de água e só, uma mão na frente e outra atrás. Você já passou por um negócio desse? Você já viveu esse tipo de abandono? Você já se sentiu um zero à esquerda? O deserto é um lugar seco, que é o que a gente ouve falar.
Eu já tive a oportunidade de passar em alguns desertos. Claro que a gente não conhece o deserto na extensão, mas passar por lá já é uma experiência significativa, interessante. Já passei pelo deserto de Berseba, pelo deserto da Judeia, pelo deserto do Mar Morto, pelo deserto do Saara, pelo deserto do Sinai. E o deserto é um lugar extremamente árido, quente, inóspito e sem qualquer expectativa. É um lugar de solidão e de angústia, onde o silêncio é escutado. Você escuta o silêncio, é uma coisa impressionante, você fica quietinho, parece que você escuta o nada. É um silêncio tão absurdo que parece que você o escuta. Não há um som, um pio de passarinho. Não há mugido de animais. Não há voz humana. É um silêncio tumular. Quando Abraão deixa aquela mulher e o seu filho, Agar e Ismael, com toda certeza ali era o fim. Com toda certeza ali era o final de uma saga, de uma história, de uma família. Olha aqui para mim. Quantas vezes você já esteve diante do fim? Quantas vezes você achou que era realmente o fim? Porque não havia qualquer perspectiva para além do próprio deserto em que você se encontrou. Não havia absolutamente qualquer alternativa. Mas Deus decidiu fazer ali um recomeço e mudar aquela história. E é uma história bonita, extraordinária, maravilhosa. Sabe, irmãos, o deserto é usado por Deus para que nos acheguemos a Ele. Para mim, essa é a primeira lição desse texto. Por incrível que pareça, Deus faz a gente viver no ermo, na solidão. Deus permite que a gente caia do caminhão da mudança. Deus permite que a gente perca os amigos. Deus permite que a gente até perca as pessoas mais queridas. Para que Ele comece a escrever, no deserto da nossa existência, uma nova história. Que coisa triste. É o deserto existencial. Que coisa horrível é quando você percebe que todos se vão. Que coisa triste é quando você olha e vê todos realizados, menos você. Que coisa triste é quando você percebe que a felicidade alcançou todo mundo. Que sentimento desgraçado de orfandade toma conta de você e você se sente dominado por um outro sentimento maléfico, diabólico, satânico, chamado autocomiseração, e você tem dó de você mesmo, você fica mal. Mas é exatamente aí, nessa situação, nessa condição, que Deus aparece e que Deus dá a bênção. A outra lição maravilhosa que eu tenho nessa história é que quando tudo parece que está perdido, Deus quer que você tome
algumas atitudes. Via de regra, a gente toma a primeira atitude de Agar, que é o do choro. Via de regra, nós somos chorões. Via de regra, a gente aprendeu a chorar. A gente tem até um comportamento cultural do choro. A gente chora até sem precisar. E o nosso choro, quantas vezes, se transforma em pecado por ter um outro nome, porque ele se transforma em murmuração. Nós gostamos de chorar as pitangas. Mas não é essa atitude que Deus quer. Quando a coisa vai mal, não basta chorar. Não basta sair de perto do menino. Não basta você sair a distância de 50, 60, 70. Não adianta você fugir do problema, não. Olha que diz o texto seguinte. Que de repente aparece o anjo do Senhor e diz: mulher, olha lá a água. E ela olhando viu um poço. Irmãos, vamos lá. O que é mais fácil? Revitalizar o menino? Ou criar um poço em pleno deserto? Por que é que Deus não revitaliza o menino? Por que é que Deus não faz o milagre que fez com Lázaro? Vem para fora, levanta, fica de pé. Está aí, ó, coradinho, bonitinho, hidratado. Não! Sabe por que Deus faz poço na vida da gente? Porque poço é para usar o sarilho. Poço é para meter o balde lá dentro. Poço é para tirar água. Isso quer dizer o seguinte: não deixa teu filho morrer de fome não, de sede não. Vai à luta. Desculpa, irmão, às vezes eu grito demais, mas quando eu vejo eu estou berrando. Mas sabe, é verdade. Tudo que Deus quer é que você desça o balde. Secou o cantil? Não tem água no odre? Vai puxar água, meu. É isso que a Bíblia está ensinando. É isso que o texto diz. É isso que o anjo ensina para aquela mulher. Mas a outra lição fascinante do texto, e para eu encerrar minha palavra, é que Deus, Ele é galardoador. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, e muito mais do que aquilo que a gente pensa. Eu fico imaginando, o maior presente para aquela mulher naquele dia seria um copo de água. Ou não seria? Quer pegar um copo de água? Se você estivesse morrendo de sede, você pulava nele. Mas Deus não dá um copo de água não, Deus dá um poço. Você pode entender a magnitude da ação de Deus, do ato de Deus, do poder de Deus. Deus quer encher o teu cantil, a tua talha, o teu filtro, a tua vida, a tua casa. Deus quer encher a tua vida, porque Ele tem demais. Ele pode. Olha aqui para mim. O deserto que você está passando tem a ver com a ordem que o anjo deu. Olha lá, Abraão, pode ouvir tua mulher e manda, faz o que ela mandar. Eu fico pensando, por exemplo, eu vou fechar, tá, irmãos? Eu fico pensando, quando Jesus foi batizado, ele acabou de ser batizado, diz a Bíblia, está escrito, não estou inventando nada. E o Espírito Santo levou o Senhor Jesus no deserto, ou ao deserto, para ser tentado. Jesus não falou assim para os discípulos: ó, só um pouquinho, vocês ficam aí agora, que agora eu tenho um retiro espiritual no deserto, provavelmente eu vou ter uma luta, uma batalha espiritual agora, vocês esperem aí. Não. Diz a Bíblia que o Espírito Santo o tomou e o levou para ser tentado. Onde? No deserto.
Isso que você está passando não é coisa do acaso não, e nem é do capeta. É o anjo de Deus que está botando você aí, porque ele quer tratar com você. Você pode entender a profundidade disso? Deus colocou você aí. Deus quer agora que você pratique. Faça alguma coisa. Saia da mesmice. Se vira nos 30. Mexa-se. E confie que Ele tem infinitamente mais para te dar do que aquilo que você precisa. E aquilo que você imaginar que Ele possa te dar é fichinha. Porque Ele pode muito. E Ele tem o melhor para a sua vida. Curva a sua cabeça, eu vou orar com você. Bendito Deus, nós agradecemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que é tão rica e eficaz. Senhor bendito, olha agora para cada pessoa. O Senhor conhece a intimidade de cada um, a vida de cada um, seja ela na solidão ou na vida segregada ou segregada. Põe a Tua bênção agora, Pai. Põe agora a Tua bênção, de modo que vivendo em família ou sozinhos, o Senhor nos trate neste momento. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque pela Tua palavra, nós fomos colocados nesse deserto da vida, mas o Senhor está conosco. Como o Senhor deu vitória a Agar, e o Senhor deu a própria vitória ao Senhor Jesus, o Senhor vai dar a vitória também para as nossas vidas. Abençoa agora cada um de nós, fala conosco e trata conosco, de modo, Pai, que indo para casa, façamos alguma coisa a partir de hoje. Sejamos gente de atitude, gente que não sabe perder a oportunidade, gente que pode transformar, por ir buscar, por ir atrás, um copo d'água num poço de água, num poço que abastece não só o momento, mas toda uma posteridade, quiçá uma nação. Manifesta assim a Tua bênção sobre nós. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos, perdoa-nos, santifica-nos. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém, meu irmão? Amém. Graças a Deus. Irmãos, é o seguinte, presta bem atenção. Quarta-feira, haverá reunião do Ministério de Ação Social e Diaconia. Todos os diáconos e diaconisas, reunião na quarta-feira às 20 horas aqui na igreja. E agora, todos os membros do Ministério de Missão, agora não é a diretoria, todos aqueles que fazem parte do Ministério da Missão, aqueles que trabalharam na organização da Conferência Missionária, na quarta-feira agora haverá um encontro às 6h30. Que hora que está? Lembra que ficou mais cedo? Quanto? 7 horas? Às 7 horas, presta bem atenção, irmãos, às 7 horas da noite, aqui na igreja, vai estar muito dia. Por que às 7 horas? Porque ele vem de Maringá, vai dar as instruções para o grupo todo e volta. Então ele precisa que seja às 7 horas. Se você sair do serviço, não vá para casa, vem sem banho, toma um lanchinho aqui com a gente, nós vamos botar um quisuco na água lá e vai servir, vai dar uma enganada no estômago aí, tá certo? Então vem todo mundo para cá, quarta-feira, às 7 horas, às 19 horas, com o pastor Nivaldo, aqui na igreja. E também, domingo que vem é dia da gente entregar a cesta básica. Irmãos, nós queremos fazer um apelo, você que já entrega, além do produto que você dá, traz um panetone e traz também um refrigerante de 2 litros, de qualquer marca, não é? Pode ser qualquer marca, contanto que seja Coca-Cola, o pessoal gosta de Coca-Cola, né? Mas pode ser, meu irmão, refri cola, estou brincando,
Não importa, dê a sua participação. Agora, por favor, não me traga aqui, não me traga, e é sério, não me traga o panetone com data vencida. Não faça isso. Tá certo? Pega novinho, pega com nata boa e veja a data de validade, porque nós vamos entregar perto do Natal. Nós temos um tempo ainda. Então, entrega coisa legal, coisa boa. Tá certo? Amém, irmãos? Muito bem. Nós vamos agora para a Assembleia Extraordinária da Igreja. Todos os irmãos estão convidados a permanecer. A Assembleia é aberta, não é privativa. A única coisa é que você não pode discutir e nem tem direito a voto. Porém, você pode participar e estar conosco. Então, eu não vou à frente para me despedir daqueles que porventura queiram ir embora. Eu vou passar imediatamente para a sessão, para a reunião. E eu convido o secretário para que venha à frente neste momento. Presbítero Sidney. Mas tem liberdade, quem quiser ir embora pode ficar à vontade, sem nenhum problema, tá, irmãos? Irmãos, é o seguinte, um aviso que eu esqueci. O Sidney acabou de me avisar. A Santa Ceia é para domingo que vem, tá?